Qual deve ser a Kamala Harris que nós vamos ver nos próximos dias, nos próximos meses? Bom, o discurso dela de Wisconsin, eu assisti uma parte do discurso, não assisti o discurso inteiro. Eu estava lá no congresso, como eu mencionei, na quinta-feira foi o dia da minha apresentação, e aí depois eu voltei para o Airbnb e acompanhei uma parte do discurso. E eu vou dizer que eu gostei do que eu vi. Eu achei que é um discurso mais progressista. Número 1, grande questão, o elefante saiu da sala. Qual que era o elefante? A idade do Joe Biden, né. Esse era um problema claro, né, existia esse problema que era a idade do Joe Biden, a sua capacidade mental, sua capacidade física de fazer uma campanha, de vencer Donald Trump e de permanecer no cargo mais 4 anos. Essa discussão saiu. A partir do momento que essa discussão não existe mais, né, e por mais que alguns queiram colocar a discussão de que agora o Trump é o velho, essa discussão não vai essa questão não vai colar, o tema volta a ser ou passa a ser proposta e visão de governo, pura e simplesmente. E desse ponto de vista, nós temos no discurso dela, ela fala ela usa ali uma sequência de coisas que eu acho que vão encabeçar a campanha dela. Ela fala assim: "Olha, antes de eu ser vice-presidente, eu era senadora, antes de eu ser senadora, eu era promotora do estado da Califórnia. Promotora não, procuradora-geral do estado da Califórnia. No meu mandato, eu persegui gente que, era conhecido como estupradores. Eu prendi empresários que, tiravam dinheiro de pessoas comuns, de trabalhadores, e guarde isso aí, tá, isso aqui é importante. E é por isso que eu posso dizer para vocês que eu conheço o tipo de gente que é o Donald Trump. Eu sei lidar com o tipo de gente que é o Donald Trump. Ou seja, ela subiu aí o discurso, por quê? Ao falar isso, ela relembra a condenação do Donald Trump, que é um dos seus calcanhares de Aquiles e que estava, ó, sendo esquecida, né. Então, olha, eu sou a promotora, eu estou do lado da law and order, né, e ele é o criminoso. Eu estou acostumada a lidar com criminoso. Há pessoas que acham que esse é um discurso perigoso. Por quê? Ele é um ex-presidente e há sempre aquela perspectiva misógina e racista de que a mulher e o negro não podem elevar o tom da voz, porque aí vira radical, né. Tem um podcast fantástico do Washington Post de 2016, que é a vida de todos os presidentes, né, do George Washington até o, Donald Trump, fazendo ali, 1 hora de programa. E um dos que me chamaram a atenção era justamente isso, como o Obama se treinava para não se exaltar, porque qualquer fala mais alta de um homem negro é visto como radical, né. Então tem gente que acha que esse é um caminho ruim, se ela for para esse enfrentamento, dessa perspectiva, isso pode não trazer bons frutos. Mas de qualquer maneira, ela se apresenta como alguém da lei e da ordem. Ainda que ela não ataque o, o Donald Trump, ela tira dela essa possível pecha de ser de uma esquerda radical, da esquerda que quer o caos e tudo mais, que pregaram nela durante a campanha de 2020 como sendo uma grande apoiadora do Black Lives Matter e das rebeliões que eram vistas nas ruas. Então, esse é um primeiro tom da campanha dela. Depois, direitos reprodutivos das mulheres, débito escolar e reforma trabalhista, né. Ela Porque ela está apontando o quê? Mulheres, jovens e sindicatos. Então ela está construindo um tripé dela. Um dos analistas que eu vi
que eu li lá do Politico, fala assim: olha, a própria mudança do Biden para Kamala Harris tem que ser compreendido junto com outros 2 fatores políticos que aconteceram em menos de 10 dias na no mundo, que é a volta dos trabalhistas para eh, como primeiro como primeiro-ministro do Reino Unido, e a vitória do centro com a esquerda contra a extrema direita francesa. Então ele fala assim: ó, a gente tem que olhar essa mudança de direção como aproveitar esse punch que essas 2 eleições trazem para analisar o cenário e indicar para uma direção. E aí, desse ponto de vista, a Câmara está construindo o discurso dela. Ela não pode se vender como a antipolítica, ela não pode se vender como aquela que não tem o apoio, da elite democrata, porque ela tem, certo? Então ela não pode se vender como um outsider e nem como alguém que não é do mainstream do Partido Democrata ou que tem o apoio do Partido Democrata. Para onde ela está apontando que vai? Ela está apontando que vai por um caminho que é: o Trump representa os mais ricos. O Trump representa as grandes empresas. O Trump já falou: me dê 1 bilhão na campanha e eu aprovo o que você quiser para os grandes milionários. O Trump tem o apoio do Vale do Silício, tem o apoio desses grandes novos bilionários. Eu quero representar o eleitor da classe média, que perdeu dinheiro com a pandemia, que perdeu poder de compra nos últimos anos, mas como? Atacando justamente esses privilégios, né? E tentando defender, então, essa classe média americana, dos trabalhadores e tudo mais. Então, me parece que ela está indo, o tripé dela vai ser juventude, mulheres e sindicatos. Juventude, mulheres e sindicatos. Ah, mas e a questão do homem negro e tal, não sei o quê, papapá, do eleitor negro norte-americano e tudo mais. Isso vem junto, né? Até por conta da questão étnica dela, né? Mas me parece que a campanha dela vai estar focada nesses 3 pontos, né? Então, mulheres, e aí direitos de uma maneira geral, jovens e sindicatos, né? Tentando vender a ideia de que o problema da eh eh eh, que o problema da perda do poder de compra está mais ligado à questão das desigualdades sociais, das desigualdades econômicas, do que necessariamente. Então, por exemplo, ela já falou para creche. Então, veja, o eleitorado feminino de novo, né? Então, assim, direitos de creche, direitos de escola, de maternal. Não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos, até a criança entrar no 1º ano, não existe nenhuma lei federal que garante que os estados tenham que dar acesso à educação pública até o 1º ano do ensino básico. Então, toda a parte de maternal, jardim da infância, é paga. Alguns estados oferecem, sim, é o caso de Massachusetts, por exemplo, e tal, mas não é para todos. Então ela fala disso, né. Então eu acho que nós teremos uma Câmara mais progressista, mas não no sentido identitário da coisa, no sentido de direitos, defesa dos direitos, juventude e sindicatos, atacando essa questão de: "Olha, eu vou ser a candidata dessa classe média que perdeu com tudo". Por quê? Quem é o inimigo? São esses grandes bilionários que pagam pouco imposto e que estão com Donald Trump e tudo mais. Eu vejo por aí. E aí, a Kamala Harris tem uma coisa que nem o Donald Trump, nem o Joe Biden possuía. Ela pode representar o futuro. Ela pode representar o futuro. Eles não podem. A questão é da idade, pela questão de mais um mandato só. Então ela pode vender uma ideia de que ela se parece mais com a América
do que o próprio Trump, né, que ela vai defender o trabalhador comum e que ela tem uma visão de futuro. O Trump representaria uma volta ao passado e o Biden não podia vender essa ideia de futuro por causa da idade dele, né. Então eu acho que esses são elementos que nós veremos ela focando. Vai ser uma candidatura que vai falar muito de futuro, né, lutando contra a volta ao passado e tem uma parte no discurso dela que fez um vídeo, ficou incrível, "We are not going back", né, nós não vamos retroceder, nós não vamos voltar para trás. E isso tem 2 referências, tanto de voltar a um passado, né, dos anos Trump, como deixar para trás as conquistas que nós tivemos, como direito reprodutivo, ações afirmativas, aumento do salário mínimo, entre outras coisas, né. Então eu acho que ela vai por aí, nós vamos ver ela mais progressista, mas não no sentido identitário, no sentido mais de atacando a questão das diferenças, falando muito de futuro, é o que eu espero, e esse tripé que eu mencionei. Acho que ela tem que saber moderar o tom do Law and Order versus de ser a candidata do law and o da lei e da ordem contra um criminoso. Eu não acho que vai colar, não colou até agora, não acho que vai colar.